Olá pessoal, tudo bom? Então, eu vou corrigir aqui agora a questão 14 da semana 4, certo? Do PET de Matemática. E ela diz o seguinte, ó, no Nordeste brasileiro é comum encontrarmos peças de artesanato constituídas por garrafas preenchidas com areia de diversas cores, formando desenhos, certo? E aí ele já começa a te dar as informações do problema, ó. Um artesão deseja fazer peças com areia com as cores cinza, certo? Azul, isso, verde e amarelo, certo? Bom, essas quatro cores aí que ele vai usar para preencher a garrafa dele e aí formar os desenhos, tá? E o que acontece, ó? Mantendo o mesmo desenho, mas variando as cores da paisagem, casa, palmeira e fundo, né? Então, ele vai preencher, na verdade, três coisas, três lacunas, certo? Que é a casa, a palmeira e o fundo da garrafa, certo? Bom, só que aí ele te dá uma condição, certo? O fundo, ele pode ser representado nas cores azul, certo? E cinza, tá? A casa, a gente pode representar ela nas cores azul, certo? Verde ou amarelo, certo? E a palmeira, a gente representa ela de duas cores, cinza ou, na verdade, verde, certo? Então, olha, para casa, a gente tem aí três opções de cores, para a palmeira, a gente tem duas opções de cores, e para o fundo, a gente tem também duas opções de cores. Só que o problema ele não para aí, porque tem uma breve condição aqui, ó. O fundo, ele não pode ter a mesma cor nem da casa, nem da palmeira, né? Por uma questão de contraste. Pensa lá, se você tem uma garrafa cheia de areia, e se o fundo for da mesma cor da que a casa, então você nem vai ver a casa, porque vai tudo ficar misturado, certo? Então, na verdade, o fundo ele precisa ser da cor diferente da casa e da cor diferente também da palmeira, tá? Então, ó, existe aí um caso em que a gente tem que analisar a exclusão de possibilidades. Por quê? Olha aqui, ó, o fundo ele não pode ser de duas cores diferentes. Então a gente tem que analisar dois casos diferentes, certo? O que acontece? Ó, vamos analisar aqui primeiro se o fundo ele for azul, certo? Bom, se o fundo for azul, então aí na verdade eu já escolhi a cor do meu fundo. Então eu só tenho uma possibilidade para o fundo da garrafa, que é o azul que eu já escolhi, certo? Bom, se eu sei que o meu fundo é azul, a casa ela não pode ser azul, certo? Se ela não pode ser azul, então só sobraram outras duas opções para a casa, certo? Bom, o problema da casa eu já resolvi. A casa não é mais da cor do fundo, certo? Agora vamos resolver a palmeira. O fundo é azul. A palmeira tem possibilidade dela ser azul? Não, porque ela só pode ser cinza ou verde, certo? Então, no caso aqui, também sobraram duas possibilidades para a palmeira. Então, olha, se o meu fundo for azul, eu tenho, na verdade, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1 continua sendo 4 possibilidades de combinação, certo? Vamos analisar o segundo caso aí. A gente primeiro analisou o fundo sendo azul. Vamos analisar aí o fundo sendo cinza agora, certo? Vamos lá. Bom, aqui eu tenho a casa, aqui eu tenho a palmeira e aqui eu tenho o fundo. Quantas possibilidades eu tenho para o fundo? Só uma, certo? Porque eu já escolhi que o meu fundo agora, nesse caso, vai ser cinza, certo? Bom, se a casa não pode ser cinza e eu só posso pintar a casa de azul, verde e amarelo, então eu não excluo nenhuma possibilidade, certo? Então eu posso usar as três cores diferentes para casa, certo? Eu posso usar qualquer uma dessas três cores, então eu tenho três possibilidades para casa. Bom, se o meu fundo é cinza, a palmeira pode ser cinza? Não, certo? Porque é a condição
que o enunciado me deu. Se a palmeira não pode ser cinza, então só existe uma possibilidade para a palmeira ser, certo? Que é justamente o verde. Então, olha, se o fundo for cinza, na verdade aí eu tenho 3 vezes 1 vezes 1, 3 possibilidades, certo? De combinação das areias, certo? Bom, se o meu fundo for azul, eu tenho 4 possibilidades. Se o meu fundo for cinza, eu tenho 3 possibilidades, certo? No caso, então, como eu tenho duas opções distintas, eu posso somar as possibilidades. E aí eu vou ter 7 possibilidades distintas, certo? Que aí, no caso, dá a letra B da questão, tá bom? Qualquer dúvida aí também é só perguntar, coisas pontuais, que aí eu já respondo.